Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa DS Entrevista e hoje estamos recebendo aqui o jornalista Delcimar Ferreira, que é coordenador do grupo Amigos do Museu Padre Eustáquio. Você pode participar dessa entrevista encaminhando suas mensagens no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, pode encaminhar suas mensagens na live da página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Delcimar, obrigado pela sua presença, ter aceitado o convite. Eu queria que inicialmente você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. Boa tarde a todos, boa tarde Edgar, aos amigos do Diário de Suzano. Para mim é uma satisfação, né, sempre passar por aqui, revejo amigos, né, colegas de profissão, então é sempre muito bom estar presente aqui. Delcimar, antes de começar a falar do Padre Eustáquio e do museu, eu sempre te conheci na ativa, né, como jornalista, grande repórter brilhante que você é, né? Como que você foi parar aí na coordenação do Museu do Padre Eustáquio? Eu sei que você é bastante ativo nas reuniões da igreja, né? Igreja Católica. Sim. Como que foi para você essa mudança? Então, dentro desse grupo, né, Amigos do Museu Padre Eustáquio, eu estou desde 2014 participando com um grupo de pessoas que iniciaram esse trabalho, né, um casal de amigos, né, Felipe e a Tati, deve até estar nos assistindo, né, e fui convidado, né, assim como a minha esposa, Luciana, nós fomos convidados a reestruturar o museu, né, que era um espaço que estava lá, existia tal, mas que não tinha muita movimentação, não tinha muita atividade, né. E aos poucos a gente veio estudando um pouco sobre a história dele, né, buscando livros e tudo mais, né, até que um dia me foi dada a função de assumir a equipe de coordenação, né, eu e minha esposa, e desde então a gente iniciou esse trabalho, né, em setembro, né, de 2014 a gente iniciou esse trabalho e estamos aí até hoje, né, com a proposta de tornar de fato o museu um espaço vivo, não só de preservação da história e da memória de Padre Eustáquio, mas um espaço cultural, de reflexão, né, tudo isso. Ô Delcimar, tenho certeza que os moradores de Poá sabem um pouco da história do Padre Eustáquio, né? Mas eu queria que você contasse um pouco quem que foi o Padre Eustáquio e a importância que ele tem para a cidade. Claro. Bom, falar de Padre Eustáquio é falar da história da cidade de Poá, né? Padre Eustáquio era um padre holandês, né, que veio para o Brasil muito jovem, né, ele junto com outros dois padres, se instalou primeiramente em Minas, né, numa antiga cidade chamada-se Água Suja, né, ficou lá 10 anos e em 1935 ele chega em Poá com a missão de fundar a paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Então ele é o primeiro padre da cidade de Poá, padre fixo, né, porque haviam padres que passavam por lá, né, para celebrações, missas, tudo, mas não havia um padre fixo, né, na região, no caso, porque não era só Poá, né, atendia Suzano, Ferraz, parte de Itaquá, São Paulo, São Miguel Paulista, então era uma região muito grande que ele administrava enquanto pároco, né. E ele fica até 1941, né, e esse curto período aí de 6 para 7 anos, ele transforma a cidade, né? Ele faz com que muitas pessoas venham até ele, né, pelos relatos, né, de pessoas que vinham em busca da água benta, né? E aí tem toda uma história envolvendo uma gruta que ele construiu, né, com o objetivo de trazer mais pessoas para a igreja, porque as pessoas não tinham esse hábito, né? Não tinham um padre fixo, não tinham missas com frequência, né? Então ele precisava criar soluções para que as pessoas viessem até a igreja, né? E uma dessas ideias, né, foi a construção da gruta. Então, mas a gente vai aprofundando aí. Depois ele foi para Belo Horizonte, né? Depois que ele passou por Poá, antes ele foi para a cidade do interior, que você falou, de Minas Gerais. Isso. Depois para Poá e depois voltou para Belo Horizonte. Na verdade, quando ele sai de Poá, ele sai até escondido, né? Porque o fluxo de pessoas que vinham até ele em busca da água, em busca da bênção, era muito grande, né? A gente tem relatos nos livros, por exemplo, para o internauta ter uma ideia,
né? Imagina a rede ferroviária na época, aqueles trens antigos de Maria Fumaça, né? Imaginem, por exemplo, que a rede ferroviária federal, ela chegou a registrar nos seus livros trens extras para Poá para dar conta do fluxo de pessoas, que era em torno de 8 a 10 mil por semana. Era muita gente, era mais até do que a própria população da época, né? E Poá não era nem cidade, Poá pertencia a Mogi das Cruzes até então, né? Então, suportar esse fluxo com certeza. Então, né? houve essa necessidade, né? Ele sai da cidade escondido, porque se ele falasse para onde ele iria, as pessoas iriam atrás. E aí é um período muito difícil da vida dele. Ele passa meses recluso, né? Por exemplo, ele chega aí para Campos do Jordão, para Rio Claro, para o Rio de Janeiro, entendeu? Mas assim, em poucos meses. Ele não podia fazer aparições públicas, porque se ele aparecesse, as pessoas iam atrás. Até que ele conseguiu se restabelecer em 2 outras cidades antes de Belo Horizonte, que foi Patrocínio, que é próximo, né, de Água Suja, que hoje tem um outro nome, recebe o nome de Romaria, né? E Ibiá, que é uma cidade também ao lado ali de Patrocínio, para depois ele se estabelecer em Belo Horizonte, né? Então, ele, de 41 a 1943, ele fica por lá, até ele vir a falecer, né? Ele falece com 53 anos. Ele usava a água para ungir os enfermos, né? Na época, e a gruta para fazer orações. Essa gruta até hoje está lá, né? Tá aqui, pô. Isso. A gruta que nós temos lá é uma réplica. Uma réplica, né? A gruta original, infelizmente, não existe mais, né? O que aconteceu com a gruta? Foi demolida, né? Numa das reformas que houve na igreja, né? Não se prestou muita atenção, né? Foi um acidente, assim. Enfim, aconteceu que houve a necessidade não necessidade, mas houve a demolição mesmo da gruta original, né? Mas essa história da gruta é bem interessante, porque numa de suas viagens à Europa, ele foi até Lourdes, na França, onde lá tem a gruta de Lourdes, né? Onde existe a história das aparições de Nossa Senhora, né? Então, lá nessa gruta também havia uma fonte, né? E ele traz em garrafas um pouco da água da gruta de Nossa Senhora de Lourdes para Poá, né? E quando ele constrói a gruta em Poá, ele coloca no poço que havia, né, na gruta, ele coloca um pouco da água francesa com um pouco da água de Poá, né? E todos os dias ele passava lá e abençoava. E ele sempre fazia um único pedido, que as pessoas não vendessem essa água porque era uma água benta, né? E aí a notícia começou a se espalhar, né? Pessoas relatando graças recebidas, né? Porque as pessoas pegavam essa água e levavam para as famílias que não tinham condições de estar lá presencialmente. Então, às vezes estavam acamadas nos hospitais ou na própria residência. Então, foi aí que começou, né? Toda a história da água benta, né? Como que começou tudo isso, essa fama dele em Poá, né? Porque me parece, se me corrige se estiver errado, o milagre que foi comprovado pelo Vaticano ocorreu em Belo Horizonte. Na verdade, na cidade de Contagem, em Minas Gerais, que é região metropolitana ali, né, de Belo Horizonte. É até importante explicar isso, né, para quem está nos acompanhando, porque assim, a Igreja Católica, ela reconhece um milagre após a morte da pessoa, né? Então, às vezes as pessoas até perguntam, poxa, mas o padre fez tantos milagres em vida, tantas graças e tal, nada disso conta? Não, conta enquanto biografia, né, da pessoa que está sendo analisado o processo de canonização, né? Mas efetivamente como milagre conta após a morte dele. E aí, em 1962, né, foi o padre Gonçalo Belém, que era um padre também da região ali de Contagem, né? Ele teve um câncer na garganta e um pouco antes dele fazer os procedimentos pré-operatórios, né, que ele ia tentar, né, fazer a retirada do tumor, os padres mais próximos dele, né, rezam, né, a Deus por intercessão de Padre Eustáquio, né, para que ele pudesse fazer uma boa cirurgia, né, e que se Deus assim aprovesse, ele pudesse vir a ficar bom logo, né. Quando não dá surpresa que quando eles foram fazer o último exame, né,
pré-operatório, constatou-se que já não havia mais o tumor. Né? Então, todo esse processo foi encaminhado para o Vaticano em 1962 e foi reconhecido em 2005. Né? Aliás, 2003 foi reconhecido, em 2005 o Vaticano se pronunciou e em 2006 houve a cerimônia de beatificação, que é um passo anterior à canonização. Foi lá no Mineirão, né? Acho que no Isso, foi lá no Mineirão, dia 12 milhares de junho. De pessoas, né? Isso, Né? muitas pessoas de Poá, inclusive, fretaram, né, ônibus, enfim, alguns foram até com carro próprio para lá, né, os padres da época também, bispos, enfim. Em Belo Horizonte tem bastante referências da Padre Eustáquio também, né? Não sei se você já chegou lá, passou por lá, né? Sim. Tem estátua aqui como tem em Poá também tem, né? Exato. Lá em Belo Horizonte, assim, apesar do curto período em que ele ficou, né, de 41 a 43, mas ele fez muita coisa, né? Ele ajudou a construir uma nova igreja, né, que é a Matriz dos Sagrados Corações, né? Ele ajudou na constituição de colégios, né? Enfim, ele trabalhou muito pela cidade e ele fez muitos relacionamentos políticos também. Tem uma história muito interessante que é a proximidade que ele tinha com o Juscelino Kubitschek, que na época era prefeito de Belo Horizonte, né? Então, para conseguir o terreno da igreja, houve a necessidade das negociações e tal, e ele acaba fazendo esse relacionamento. E hoje, em Belo Horizonte, existe um bairro com o nome dele, um bairro Padre Eustáquio, né? E é muito interessante, porque você vai andando pelo bairro, tem lá Drogaria Padre Eustáquio, Colégio Padre Eustáquio, Rua Padre Eustáquio. Assim, as pessoas... Tem mais que Poá, não. É quase igual. Não, acho que até um pouco mais, sim. Mais. A gente pode dizer com certeza que um pouco mais. Poá tem a rua, tem os monumentos. Sim, tem a escola, né? A escola Padre Eustáquio. Mas a gente percebe que, acho que talvez pelo fato dele ter falecido lá, a comoção foi muito grande lá também, né? E acho que isso contribuiu um pouco para que o nome dele ficasse muito marcado lá, né? O processo de canonização dele está correndo em Belo Horizonte. Na verdade, está em Roma, né? O que acontece? A congregação a qual ele pertence, que é a Congregação dos Sagrados Corações, ela tem uma vice-postulação em Belo Horizonte, né? Que acompanha os trabalhos da postulação em Roma, né? E foi até bom você falar sobre isso, Edgar, porque no ano passado o postulador geral da causa esteve visitando as cidades por onde ele passou. E passou também por Poá, no mês de agosto, né? Onde ele foi conhecer o museu, que até então ele não conhecia, né? E conversou um pouco com a gente, né? Enfim, sobre o trabalho que ele está desenvolvendo para análise do processo. E aí, só para o internauta entender, ele foi reconhecido o primeiro um milagre, né? E ele se tornou beato. Agora, para ser canonizado, precisa de mais um milagre. Exatamente. Comprovadamente, isso. Mais um milagre. Mais um milagre após a morte. E isso não tem ainda, né? Existem 3 processos sendo analisados, né? Lá em Roma, né? Tanto pela postulação quanto pela Congregação da Causa dos Santos, que é a congregação que cuida desses processos de canonização no Vaticano, né? Então, existem 3 processos em análise. E aí fica um padre no Brasil acompanhando, que é o vice-postulante, né, que você falou, e o outro no Vaticano. Exatamente. Então, o que acontece? O vice-postulador, que é o padre Marcos Vinícius, né, ele acompanha os trabalhos daqui, né, do Brasil, e periodicamente ele viaja até Roma também para trocar informações, né, com o postulador e tudo mais, né, e também para fornecer, né, mais documentos que eventualmente se solicitam, né. Então, há esse trabalho em conjunto. E isso não tem prazo, né? É difícil estipular um prazo. Não tem prazo, né? As pessoas até perguntam, nossa, mas será que vai ser agora, né? Durante o pontificado do Papa Francisco e tal? Assim, o que é importante a gente explicar é porque é um processo muito criterioso, né?
Porque para a igreja precisa se ter efetivamente comprovado de que não há explicação científica, né, que possa dizer que uma pessoa tenha sido curada ou não, né? Uhum. E aí dentro disso o padre David, né, que é o postulador, né, padre David Reid, né, ele nos disse exatamente isso, né? Falou assim, hoje em dia é muito difícil você comprovar porque a medicina está muito avançada, né? Você tem muitos recursos à disposição, né, que efetivamente trabalham para a pessoa, né, ser curada por forma científica, né? Então, é um processo até mais moroso do que anteriormente, né? Certo. Bom, vamos falar então do museu, né? A gente contou aqui a história aqui do Padre Eustáquio, que é muito importante. O museu, ele está funcionando, eu queria que você explicasse aí desde quando, o que tem lá no museu. Você trouxe algumas fotos, depois a gente mostra, né? Sim, sim. Bom, o museu ele fica num prédio, né, anexo à paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Ele pertence à paróquia, né, Uhum. Nossa Senhora de Lourdes, cujo pároco é o padre Reginaldo, né, Reginaldo Martins. E é um prédio histórico, inclusive, né, porque foi construído por ele, né, então tem todo esse apelo histórico também que é muito importante e que aos poucos a gente tenta demonstrar isso, né, para a sociedade, a importância de se preservar um prédio daquele, né. Ele foi devolvido, né, para a igreja, acredito que em torno de 2009 para 2010, onde houve a necessidade de se fazer uma lei na Câmara para devolver, porque até então o prédio estava sob responsabilidade do governo do estado, porque ali era uma escola estadual, né, então o Colégio Olinto Heder, né. Uhum. E posteriormente o prédio foi devolvido para a prefeitura, porque a prefeitura utilizou o espaço como albergue, né, durante um curto período, né, até que houve as tratativas para que se devolvesse para a igreja, né. Então, desde 2011, né, ele já está nas mãos da igreja e ele funciona hoje como visitação sempre aos terceiros sábados do mês, das 2 às 6 da tarde. Nós abrimos o museu para visitação pública, né? Então, as pessoas que queiram nos conhecer o acervo, né, que nós temos lá, podem nos procurar nesse dia, né? Sempre terceiro sábado de cada mês, né? Isso é Ou mais então, para preservar, ou é sempre o terceiro sábado? Não daria para ser uma vez por semana, assim, não? É mais para preservar mesmo. para a gente ter uma data fixa, né? Porque como a gente tem um grupo de voluntários, então a gente ainda não tem condições de manter uma pessoa no local para que ele ficasse aberto, né, durante a semana e tudo mais, né? Mas, por exemplo, grupos, né, de escolas, entidades e tal, que queiram visitar também, a gente tem a opção do agendamento, né? Então, a pessoa entra em contato com a secretaria paroquial ou comigo mesmo, né? Pode fazer o agendamento e aí a gente verifica dentre os voluntários quem tem disponibilidade naquele dia e horário para fazer o acompanhamento, né? Porque houve todo um processo de capacitação dos voluntários para que eles se tornassem monitores, né? Então a visita é monitorada. Então a gente tem 2 roteiros, né? A visita completa, que a pessoa conhece a igreja, a gruta, a história do terreno e termina no museu, e tem a visitação mais resumida que acontece apenas no interior do museu, né? Então os voluntários têm feito esse trabalho também. Qual que são os contatos, Delcimar, que a pessoa pode ligar ou mandar e-mail para estar fazendo essas visitas? Bom, vamos lá. Então, Secretaria Paroquial, né, telefone é o 4638-2205. O meu telefone via WhatsApp, pode me mandar mensagem, é o 99165-8409 ou por e-mail museupadreeustáquiopoá@gmail.com. Quanto tempo dura uma visitação monitorada, mais ou menos? Em torno de 40 minutos. 40 minutos. O que o visitante encontra lá no museu? No museu ele encontra fotos, pertences, né, que eram do Padre Eustáquio, então chapéu, roupas litúrgicas, objetos litúrgicos que foram utilizados por ele, né, recortes de jornais que ilustram
né, a passagem dele por Poá, e isso é bem interessante, porque, enfim, jornais da época, né, repórteres, né, falando agora Sim. como um jornalista, né, chega a ser interessante ver os recortes da época, porque eram repórteres de São Paulo, do Rio, de vários estados que vinham para Poá, né, relatar o que estava acontecendo ali. Né, A então, história sempre recorre ao jornalismo, né? Não tem jeito. exato, exatamente. E no caso, quantos voluntários, né, que fazem parte do grupo Amigos grupo? do Museu Padre Eustáquio? Uhum. Hoje nós estamos em torno de cerca de 10 voluntários, né? A gente tem recebido, graças a Deus, propostas de pessoas interessadas em colaborar também, né? Então a gente acredita que esse número pode aumentar. Qual que é o tamanho do museu lá? Você tem isso aí? Olha, Quantos metros quadrados eu não tem sou lá? muito bom de cálculo de área, assim, né? Mas eu acredito aí em torno de uns, sei lá, uns 70, 80 metros quadrados, né? E é uma história bastante rica, né? A história do Padre Eustáquio. Tem um museu lá que preserva essa história. Eu não sei que tipo de ajuda que vocês têm lá para se manter, mas você acha que havia, assim, ou poderia ter um pouco mais de apoio do poder público para manter aí uma história rica dessa e trazer mais visitantes, que isso levaria o nome da cidade, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil? Sim, sim. Atualmente, assim, o museu, ele precisa ainda se constituir, digamos, juridicamente, né? Então, é necessário toda a documentação, enfim, né? Para a gente poder efetivamente pleitear algum tipo de recurso público, né? Então, até não seria possível, né? Estamos trabalhando para isso. A gente vive com recursos de donativos mesmo. Nós temos uma lojinha, né, de vendas de artigos religiosos, lembrancinhas. Às vezes a pessoa visita o museu, leva uma lembrancinha e tal. E esses recursos são revertidos para a manutenção do espaço, né? E uma coisa interessante de se falar é que no ano passado nós tivemos a conclusão do Plano Municipal de Turismo, né, onde foi contratada uma Vocês empresa, tiveram uma parceria né? com o Sistema Estadual de Museus também? Ou isso é outra coisa? Isso é outra coisa, né? Só pontuando, a prefeitura contratou uma empresa, né, para fazer esse plano, né, e a empresa visitou o museu, foi conhecer, né, saber das características e tal. E dentre os pontos turísticos, né, se pode dizer assim, dentro da cidade, o museu foi bem avaliado, né, como um local que tem visitação, que tem uma agenda, que tem uma programação, que tem um grupo tomando conta, né, do espaço. Então, a gente acredita que isso para nós é um instrumento muito importante para a gente poder se constituir juridicamente a partir de então, né, para que aí a gente possa vir a pleitear recursos públicos, né? Vocês apresentaram um filme lá, né? Com essa parceria Sim. do Sistema Estadual de Museus. Eu queria que você Isso. contasse um pouco como que foi esse projeto. Então, trata-se de uma campanha, né, que na verdade a Secretaria de Estado da Cultura, por meio do CISEM, que é o Sistema Estadual de Museus, realizou, que chama Sonhar o Mundo, né, onde os museus do estado de São Paulo todo, né, se reuniram com o propósito de realizar alguma atividade relacionada aos direitos humanos e aos 70 anos da Declaração Universal, né. E nós ficamos sabendo, né, dessa proposta, nós pleiteamos, né, que gostaríamos de participar e recebemos o material, né, da secretaria de como desenvolver o trabalho, e foi onde a gente desenvolveu o trabalho, que foi um cine-debate do filme O Menino e o Mundo, que é um filme brasileiro, foi indicado ao Oscar, inclusive, né. E agora, esse material que foi produzido no Cine Debate, né, as crianças que participaram e os adultos, né, está exposto lá no museu também, né. Então, nós temos desenhos, temos todo um trabalho que foi feito de discussão, que a gente gravou em vídeo, recortes de jornais e tal. Então, tem um espaço lá reservado para isso também. O que você trouxe de foto aí, antiga, pra gente tentar mostrar muito bem. Fazer até um suspense aqui. Bom, esse aqui é uma foto, a doação mais recente, né, que nós recebemos, tanto é que ela não está nem emoldurada, né,
que nós recebemos de uma família lá de Poá, né? De uma família? É. Só Não sei se aqui, dá sim. para ver aí. Tá Dá legal? pra ver? Aqui é o padre Eustáquio na gruta. Na né, que você- gruta, exatamente. Essa era a gruta original, né? E essa foto, ela é interessante porque nos livros dele, que falam sobre ele, essa foto não consta, né? Então é uma foto inédita, né? E tem uma história interessante que é o seguinte, né? A pessoa que entrou em contato conosco disse que ela estava num porta-retrato, assim, né? De família, né? Tipo, de, de família, né? Ela era menor, com certeza, né? Foi ampliada, né? E aí, por ocasião de se tirar a foto da família, né, para poder fazer um trabalho de restauração, essa foto estava nos fundos Olha aí. do porta-retrato, né? Aí ele recortou. E aí eles entraram em contato com a gente, né, falando da existência, né, quero até agradecer aqui a Joana, né, que gentilmente nos cedeu, né, a foto, né, e agora ela vai ser colocada no museu e também vai compor um novo livro que está sendo produzido, né, sobre o Padre Eustáquio lá em Belo Horizonte. Essa foto então é de 1935, provavelmente. Ou 1939, que a inauguração da gruta foi em 39, né? Então, lá no museu a gente tem uma outra foto que foi da inauguração da gruta, onde está o Padre Eustáquio e as pessoas que participaram da inauguração. Certo. Né? E também temos a ata da inauguração, né, com a assinatura do próprio Padre Eustáquio. Essa roupa tem no museu? Essa roupa dele? Temos a réplica. Tem a réplica da roupa. Isso, temos a réplica. A Que, restauração... aliás, nem se usa mais essa roupa. Não usa. Não, eles mudaram. A restauração da gruta, ela ficou parecida? Ela tá um pouco diferente, assim, nós não temos esse gradil, né, esse portão, né? Aqui havia uma torneira onde as pessoas retiravam a água, né, para benzer, né? E no caso aqui você vê que ela foi feito meio que de argila mesmo, né? E a que tá lá é em pedras, então é um pouco diferente. Bem bacana. Interessante, né? O que você trouxe foi essa foto, né? Você trouxe, Isso. Tá certo. Bom, Delcimar, vocês também, vocês estão fazendo uma campanha para ajudar Brumadinho, né? Eu queria que você falasse um pouco Sim, como sim. que é essa campanha. É muito interessante, Edgar. A campanha chama-se Palavra Amiga, né? Nós estamos arrecadando cartas, mensagens, né? Para entregar para as crianças, principalmente para as crianças, né? Mas isso se estende às famílias também, né? De Brumadinho, né? Por que, né, que nós estamos fazendo isso? Uma que Brumadinho fica em Minas Gerais, fica muito próximo de Belo Horizonte, né? E nós temos um carinho muito grande com o povo de Minas, porque sempre que os poaenses vão para lá, eles nos recebem de braços abertos, né? Então, é um gesto de carinho e de retribuição a todo o amor que eles nos recebem, né? Outra, pelo fato da situação em si, nessa tragédia sem precedentes, né? A gente vê uma situação muito deplorável, né? A situação em que eles estão, né? E, assim, a gente até pensou, né? Em, de repente, fazer uma arrecadação de donativos e tal, mas aí a gente entrou em contato e eles falaram que Não precisa mais, muitas pessoas, né, já o Brasil inteiro, né, graças a Deus está fazendo doações e tal. Então, para esse momento eles não estão precisando, né? Então, a forma que nós encontramos foi de ajudar com palavras, né? Então, as crianças, os padres de lá, né, eles estão fazendo mutirão nas casas com o objetivo de conversar com as famílias e tentar consolar de alguma forma, tal. Tem psicólogos, né, voluntários indo, né, visitar essas famílias, porque famílias foram inteiramente dilaceradas, né? Tem gente que sobreviveu só o filho ou a filha, ou o pai ou a mãe, né? Perderam quase que a família toda, enfim, né? E a gente teve uma preocupação muito grande com a questão das crianças, porque a gente não sabe, né? Eles estão em formação ainda, no processo de formação. Psicologicamente, então, como que vai ser? Com certeza. Então,
E aí a gente estava ouvindo, né, eu estava ouvindo no rádio, né, a psicóloga Roseli Saião, né, falando, né, sobre essa situação e tal, e aí a gente conversou, falou assim, poxa, o que a gente poderia fazer, né, de repente arrecadar cartas, né. Então a gente está mobilizando, né, não somente a comunidade católica, isso se estende a qualquer pessoa, então você que eventualmente esteja nos assistindo ou for ver no vídeo posteriormente, né, você pode mandar a sua carta também, né, pode mobilizar seu filho, sua filha, né, de criança para criança, é muito interessante esse diálogo, né, também, né. E efetivamente a gente quer mensagens, né, desenhos eventualmente também, mas sobretudo mensagens, né. Então, a pessoa que quiser pode mandar para nós por e-mail, né, museupadreeustáquio@gmail.com, e nós vamos estar arrecadando essas cartas até o dia 23 agora de fevereiro, né? E aí a gente vai reunir todas essas mensagens, né, e enviar pelo correio De uma vez, né? de uma vez para Já a começou a igreja. receber? Já começamos a receber, cartas. né? A própria comunidade, né, católica lá da paróquia Nossa Senhora de Lourdes já está mobilizada, né? O pessoal da catequese e tudo mais, né? Mas, como eu falei, não é apenas para a comunidade católica, se estende a qualquer pessoa que se sensibilizar com a causa, né? Pode estar mandando, né, a sua mensagem e que a gente vai depois dar um retorno, né, de que essa mensagem chegou lá também, né? Tá certo. Delcimar, queria te agradecer a ter participado aqui dessa entrevista. Parabéns pelo trabalho, né? Seu e do pessoal voluntário. E as portas do jornal estão abertas. Eu espero que você volte aí para contar novidades aí do museu e também da história do Padre Eustáquio. Obrigado pela sua presença. Agradeço, Edgar, agradeço ao Diário de Suzano, né, pelo espaço. E com certeza, tendo novidades, nós vamos trazer aqui para vocês também e a gente vai divulgando aqui no Diário de Suzano. Tá certo, muito obrigado. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que acompanhou essa entrevista até esse momento. Apresentação de Edgar Leite